Vai chegando conosco aqui o Everton Rocha, senador do PDT, vice-líder do governo, para que ele possa nos dizer, vai ou não vai ser aprovada também no Senado o fim da escala 6x1, senador? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos os internautas do canal da UOL. Quero cumprimentar aqui, fazer um cumprimento especial ao Josias de Souza e dizer que a análise e a fala que ele acabou de fazer foi impecável e eu assino embaixo, tá? Eu acho que ela vai andar mesmo, Josias, e tem que andar em época eleitoral, porque aí a gente não tem como ter esse tipo de demanda que tem pouca representação no Congresso, engavetada. Você vê que todo tipo de interesse você tem uma bancada forte sempre para poder tratar. Aliás, se você pegar, desde a época que eu era deputado, eu já falava abertamente que eu sou a favor de se fazer como nos Estados Unidos faz. Você institucionalizar a figura do lobby, para você saber de verdade com quem você vai tratar no Congresso e qual o interesse que esse setor está defendendo. Agora, quem é que faz esse lobby de verdade desse trabalhador de carteira formal, da CLT, lá na ponta? Eu tenho um projeto de lei lá na CAI, que está com o senador Eduardo Gomes, desde 2023, que trata objetivamente esse assunto. Só que ele não é através de PEC, ele era através de um PL. Então, esse PL diz o quê? Que você podia autorizar a empresa em comum acordo com o trabalhador, através dele individualmente ou através do seu sindicato ou da sua da sua cooperativa, um entendimento para que ele pudesse ajustar a sua carga horária de hora trabalhada semanal. Se você for pegar, em 88, quando a Constituição de 88 foi votada, todo o empresariado, o setor da elite brasileira disse que o Brasil ia quebrar porque estava descendo de 48 para 44. E de lá para cá, o que aconteceu? Nós tivemos a evolução tecnológica, nós tivemos a evolução de parques, de tudo, mas não tivemos essa evolução, principalmente de consciência de que você pode ajustar, sim, a vida do trabalhador para que ele também tenha mais compromisso e tenha mais condição de dar produtividade à empresa. Portanto, eu quero parabenizar o presidente Lula e a Câmara dos Deputados e acredito, agora entrando no Senado Federal, como a Fabíola perguntou, o presidente Davi tem dito que assim que chegasse na casa, ele ia dar o rito normal à PEC. Qual é o rito normal? Ele vai reunir o colégio de líderes, provavelmente aí após essa semana que vem, não, na outra, nós teremos presencial no Congresso. Ele deve reunir o colégio de líderes, mandar para a CCJ. O presidente Otton conversou lá na Bahia, por exemplo, falei com ele agora há pouco pelo telefone. Ele me disse, Everton, conversei com o representante aqui da construção civil aqui da Bahia. Eles estavam dizendo que conseguem se adaptar. Tá? De 44 para 40, 6 dias para 5. Eles conseguem se ajustar, sim. E isso vai dar, Fabíola e Josias e todos que estão me assistindo, mais condição a esse trabalhador de ter uma coisa chamada que parece ser simples, mas que nós estamos precisando cada vez mais, qualidade de vida para que eles possam, de verdade, cuidar da sua família e da sua saúde. Esse é o ponto, né? Todo mundo tem falado isso. Ai, porque vai ter dia de descanso. Ai, porque a mulher agora... Assim, pera lá, né? Tem tanta gente que vai usar esses dias para fazer o extra, porque as pessoas não estão conseguindo viver nem com o salário delas, né? Tem um longo caminho. E outra coisa, para que isso seja implementado na prática, vai ter que ter acordo coletivo. As empresas são resistentes a fazer isso. A gente está vendo nas declarações, né? Não é tão simples assim, né, senador? Como é que vai ser colocar... Não. Oi? Não, deixa eu te corrigir, por favor. Se fosse o meu projeto que está lá na CAI, teria que ter isso. A PEC que foi aprovada agora, se for aprovado o texto que está na Câmara, não. Ele diz o seguinte, com 60 dias depois de promulgada, as empresas CLT, abaixo de 21 mil, como o Josias bem explicou, tá? Esse teto vai ser de 21 mil do regime geral da Previdência.
você vai ter de 44 para 42 2 horas de trabalho. Elas vão ter que fazer, elas vão ter que se adaptar a isso. Depois de um ano, aí ela baixa para 40. Então, a transição ela é bem curta, tá? E não precisa ter acordo coletivo, ela já vai ter que implementar. Agora, senador, quando o senhor fala rito normal no Senado, nós estamos falando em quanto tempo? Vai ser aprovado em 1 mês, 2 meses? O que é que o senhor estima se o Davi Alcolumbre cumprir esse compromisso que aparentemente assumiu com os senhores de não criar obstáculos? Quanto tempo levaria para aprovar no Senado? Olha, eu não quero ser injusto com os meus colegas, mas aqui vocês e o Josias aqui conhecem melhor do que todos nós como é que funciona o Congresso Nacional. Você vai saber o rito de acordo com o relator. Vai passar para a CCJ plenário. Se o presidente das duas, da Casa e da CCJ, entregar a relatoria para alguém que claramente é contra o projeto e que não quer que ele ande, aí esquece, porque ele vai sentar ad eterno, é o relator que tem esse calendário de apresentar o relatório. Se for alguém que esteja comprometido com esta pauta, vai ser o senador Everton, um exemplo, na semana que vem eu apresento, e aí vai estar pronto para votar. Então, assim, vai depender de quem é que vai relatar o projeto, que ainda não tem relator. Quem está fora da escala, quem está fora desses benefícios do fim da escala 6x1, né? Porque, segundo o texto, quem ganha acima de R$ 21.200 mais ou menos e tem ensino superior está fora, e os servidores públicos também? Isso, os empregados públicos da administração direta e indireta, tá? E qualquer poder da União, Estado, município, legislativo, executivo, judiciário, esses estão todas fora, Fabiola. E isso não é um pouco injusto? Como é que o senhor vê? Fabiola, durante a pandemia, quem é funcionário público ou está na administração indireta, tem que ficar em casa, mas todo dia 30 ou dia 5, o primeiro dia útil do mês, o dinheirinho está lá na conta. Se o mês tem 7 feriados, o dinheirinho dele está lá na conta. Esse trabalhador formal, se ele não for lá fazer o bico dele, se a gente não tivesse votado na pandemia, um auxílio para que ele pudesse ali ter as condições mínimas de sobrevivência, ele ficava, como a gente fala aqui no Nordeste, rodado. Não dá para discutir relação de justiça em 2 tratamentos totalmente diferentes, que é o tratamento, e eu não estou dizendo que são privilegiados, tá? O servidor público, ele tem uma função fundamental e importante, mas esse pedreiro, esse ajudante de pedreiro, esse técnico na construção civil, esse motorista de ônibus do coletivo ou o operador do metrô, ele que sai ali todo dia 5, 6 horas da manhã de casa e volta de noite, fica de segunda a sábado ali no batente, nós temos que realmente entender que, por isso que ele é do CLT, é totalmente diferente o seu regime, nós temos que falar de justiça para eles. E para o senador, o senhor falou que o Davi Alcolumbre se comprometeu a manter este projeto num rito normal, né? Mas o senhor também mencionou aqui durante a nossa conversa um risco, né? O risco de ser escolhido um relator que seja contra a tese da redução da escala de trabalho, né? Se for um relator contrário, isso pode travar no Senado. O que eu lhe pergunto a sua impressão é de que o presidente Lula terá que conversar com Davi Alcolumbre para evitar essa escolha de um relator tóxico? Ou essa escolha não depende do Davi Alcolumbre? Como o senhor imagina que o governo pode evitar a escolha de um relator inconveniente? Na verdade, o Senado ele tem muita independência na condução desses temas, Josias. Isso é um assunto delicado. Eu não acredito que o presidente vá fazer interferência. Ele já jogou a pauta e ele disse, da minha parte eu quero, e fez o compromisso.
Agora, no Senado, isso vai depender muito de como que os colegas senadores estão conversando e também o ambiente político, como você falou. Ah, é eleitoreiro? Que bom. Então, que bom que toda eleição tivesse uma pauta eleitoreira que atendesse o trabalhador lá na ponta. Porque nós não estamos falando aqui de um projeto para atender banqueiro, para atender empresariado, para atender gente grande no Brasil. Não estamos falando de projeto para a casta do Brasil, nós estamos falando para a classe trabalhadora. Então, assim, isso vai depender muito também dessa formação de opinião e também, eu não vou falar a pressão, porque o presidente Davi não é movido a outros tipos de pressão, mas ao diálogo e ao convencimento de que chegou a hora. Nós estamos falando de uma Constituição de 88 para cá. Baixou em 88 de 48 para 44. Agora já mudou tudo, né? A tecnologia, a produtividade, você tem que adaptar à realidade. Ninguém para falar, porque não é um tema de ficar na imprensa, até porque não pode, né? Segundo a ciência e a orientação, não pode estar falando. Mas vocês têm ideia de quantos vizinhos de vocês, pessoas da quadra de vocês ou do bairro de vocês estão perdendo gente aí com depressão, aí se suicidando e, enfim, também adoecendo por conta de só falar de trabalho e não ter condição de resolver nada. A Fabíola falou ainda agora, Josias, ele vai pegar esse dia de folga dele, numa sexta-feira ou numa segunda, e vai atrás de um bico. Beleza. Ele vai atrás daquele bico ali para aumentar o salário dele. Mas e o dia que ele pegar aquele ali para, de verdade, ele pegar o filho dele e ir para fazer alguma atividade no parque ou na praia, ou ir lá no médico mesmo, cuidar da sua família? Quantos trabalhadores não tiveram que pedir um dia um atestado médico, infelizmente falso, para poder matar o dia, para resolver problema em colégio de menino e resolver problema seu, pessoal? A vida real é essa. A gente vai ter que se adaptar ao que nós estamos vivendo. Senador Everton, muito obrigada por estar aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, eu agradeço e mais uma vez peguem aí a fala do Josias antes da minha e podem ficar replicando, que eu acho que foi um resumo perfeito do que está acontecendo. Tá certo. Obrigada, senador. Até a próxima.